exposição sobre o arquivo Associação de la Detección por Tomografía Computarizada com a Estratificação e la Supervivência do Câncer de Pulmão nos Estados Unidos, um estudo quase experimental. O artigo foi feito por esses pesquisadores e falamos sobre, aunque os avanços em o tratamento de câncer de pulmão em etapa avançada se ha associado com melhoras modestas em la supervivência, a detecção temprana do câncer de pulmão sigue sendo a estratégia mais prometedora para diminuir a mortalidade por câncer de pulmão. Se ha demonstrado que a detecção do câncer de pulmão mediante tomografia computarizada de doses baixas detecta câncer de pulmão em uma etapa temprana em comparação com a radiografia de tórax ou a ausência de detecção em ensaios controlados aleatórios. Com base na evidência do Ensaio Nacional de Triagem Pulmonar, o Grupo de Trabalho de Serviços Preventivos dos Estados Unidos recomendou por primeira vez a detecção com tomografia computadorizada de doses baixas para pessoas de alto risco em dezembro de 2013. Sin embargo, a efetividade de dicha detecção fora de rigorosos entornos de ensaios clínicos, sigue existindo em la comunidade médica. Os objetivos desse estudo foram evaluar se a porcentagem de câncer de pulmão de células pequenas em estágio 1 aumentado entre os pacientes potencialmente elegíveis para a detecção desde 2014, para evaluar se a mediana de sobrevivência por todas as causas aumentado entre esses pacientes desde 2014, e para evaluar se qualquer efeito de etapa se estende a toda a população ou só a parte selecionada da população. Este análise retrospectivo foi aprovado pela Junta de Revisão do Hospital General de Massachusetts. Identificamos pacientes de 45 a 80 anos em o Banco de Dados Nacional de Câncer e de 55 a 79 anos em la base de dados do programa CER, que foram diagnosticados com carcinoma pulmonar de células pequenas de 2010 até 2018. Para sua inclusão, utilizamos códigos de histologia e topografia de la Classificação Internacional de Enfermidades para a Oncologia. Comparamos pacientes com carcinoma pulmonar de células pequenas desde 1º de janeiro de 2010 até 31 de dezembro de 2013, com pacientes de 2014 até 31 de dezembro de 2018. Elegemos estes anos de corte porque o Grupo de Trabalho sobre Serviços Preventivos dos Estados Unidos recomendou por primeira vez uma prova de detecção por tomografia computarizada de baixo custo, alto risco, a partir de 2013. Selecionamos os umbrales de idade para aproximarmos aos critérios de elegibilidade para a detecção do câncer de pulmão de acordo com as pautas originárias do Grupo de Trabalho sobre Serviços Preventivos dos Estados Unidos. Pacientes de 55 a 80 anos com antecedência de tabaquismo, de 30 paquetes ano, que eram fumadores atuais ou haviam deixado de ser dentro dos últimos 15 anos. Também analisamos pacientes de 45 a 54 anos com grupo de controle do Banco de Dados Nacional de Câncer. Se realizamos provas de interações estratificadas com a introdução de uma tomografia computarizada de barras doses, incluída como covariável variável em el tempo. Se realizamos várias análises para evaluar se os câmbios observados em uma porcentagem de enfermidade de etapa 1 identificada poderiam haver sido complicadas por fatores distintos ao início da detecção por tomografia computadorizada de baixas doses nos Estados Unidos. Em primeiro lugar,
avaliando se os câmbios em uma porcentagem de pacientes com informação de estadificação desconhecida podem haver contribuído ao aumento da porcentagem de pacientes com enfermidade em estágio 1 em um momento do diagnóstico. Avaliando os câmbios em uma porcentagem de pacientes com informações de estadificação desconhecida em um Banco de Dados Nacional de Câncer. Também avaliamos porcentagem de pacientes com informação de estadificação desconhecida que submeteram à cirurgia e a supervivência geral há 5 anos de los pacientes com informação de estadificação desconhecida. Evaluamos as tendências de 2010 a 2018 em porcentagem de pacientes com carcinoma pulmonar de células pequenas em estágio 1 em um momento do diagnóstico e em la mediana de sobrevivência por todas as causas entre os pacientes de coorte do estudo mediante uma regressão ponto a ponto. Limitações do estudo. Este estudo tinha várias limitações. Primeiro, o carcinoma pulmonar de células pequenas e a base de dados do programa C não inclui dados sobre os cânceres se detectarem acidentalmente ou mediante tomografias computarizadas de baixas doses. Em segundo lugar, a base de dados do programa do Banco de Dados Nacional de Câncer, ICE, não inclui dados sobre o historial de tabaquismo de los pacientes e, por tanto, só podemos evaluar a los pacientes potencialmente elegíveis para a detecção em função da idade. Se bem a adopção e as provas de detecção de câncer de pulmão se ha sido lenta e as taxas de detecção se han mantenido baixa a nível nacional. Os rasgos deste estudo indicam o efeito beneficioso que incluso uma pequena quantidade de provas de detecção pode ter sobre os câmbios em estado de câncer de pulmão e a sobrevivência a nível da população. O que já se sabe sobre este tema, nos estudos aleatórios há demonstrado que a detecção do câncer de pulmão com tomografia computarizada de baixa doses dá como resultado um câmbio de estágios beneficioso e uma redução de mortalidade por câncer de pulmão. Graças.